Bora colocar ciência nisso? Será que tortura é mesmo um bom artifício para conseguir uma confissão de alguém? Boa tarde a todos, nós somos o Disperciência. A gente ouviu falar por aí que em pleno século XXI tem uns presidentes de uns países influentes querendo instaurar a tortura em seus territórios. Hoje a gente vai mostrar para vocês porque essa ideia é muito errada. A tortura foi proibida pela Terceira Convenção de Genebra de 1929 e por uma convenção das Nações Unidas adotada pela Assembleia Geral em 10 de dezembro de 1984, ano que intitula o famoso livro do George Orwell, que inclusive tem seu personagem principal passando por diversos episódios de tortura. O autor faz isso de uma forma crítica tão boa que leva a gente a uma reflexão. A tortura é uma violação grave dos direitos humanos e mesmo assim continua sendo praticada como se fosse normal em diversos países. Existem diversas formas de tentar justificar torturas físicas ou psicológicas, sendo mais famosos os que seguem a linha argumentativa da bomba relógio. Assim, seria justificável utilizar os métodos de interrogatório reforçado quando a vida de terceiros está em perigo e a informação que o suspeito tem, teoricamente, pode salvar essas vidas. Por exemplo, haveria uma bomba relógio e o suspeito saberia como desarmá-la, e a tortura poderia ser usada para retirar essas informações da pessoa e salvar as outras vidas. Mas como a gente vai ver a seguir, isso não é baseado em evidências científicas. Shane O'Mara, um importante neurocientista que pesquisa na Universidade de Dublin, disse uma frase simbólica: existem muitas razões pelas quais as pessoas torturam as outras, além de conseguir informações: punição, vingança, raiva e sadismo. Esse cara começou pesquisando os métodos de tortura da CIA mostrados no Torture Memoranda, liberado pelo Obama em 2009, então presidente dos Estados Unidos, e de um livro que descreve as técnicas britânicas usadas contra prisioneiros do IRA, um grupo paramilitar irlandês. Ele escreveu diversos artigos e mesmo um livro. Quem se interessar pode procurar mais sobre o tema. Para começar a entender de fato o porquê da tortura não funcionar, vamos começar olhando como funciona a nossa memória. O modelo atual de memória humana propõe que algumas áreas do cérebro, como o hipocampo e o córtex pré-frontal, são muito importantes para acessar e guardar informações, além de também ser importante um sono regular. Se essas regiões do cérebro não funcionarem direito, o acesso à memória e mesmo a memória pode ficar comprometida. Quando nos deparamos numa situação de estresse, são liberados os hormônios cortisol e noradrenalina. A presença desses hormônios na circulação dispara um mecanismo de luta ou fuga. Você fica pronto para reagir a um estímulo ameaçador do ambiente. No encéfalo, o cortisol se liga em especial a receptores do hipocampo e do córtex pré-frontal, aumentando a entrada de cálcio no neurônio. O neurônio fica mais excitável, o que pode ser benéfico em um curto prazo de tempo. Quando sob tortura, ou seja, sob estresse prolongado, os efeitos dos hormônios cortisol e noradrenalina podem ser prejudiciais, causando dano a áreas do cérebro responsáveis pelo controle de acesso à informação da memória. Por fim, a privação de sono é prejudicial à memória, em especial pelo aumento nos níveis de cortisol. Os danos causados ao córtex pré-frontal não apenas podem tornar difícil o acesso à memória, como pode pôr em xeque a veracidade do que for dito. Danos a essa região do cérebro são ligados a uma patológica criação de falsas memórias. É muito difícil, se não impossível, distinguir se o suspeito está falando algo verdadeiro ou falso nessas situações, já que quando há falsas memórias, o próprio sujeito acredita no que está falando. Há casos e casos de criação de falsas memórias, sendo esse um campo muito interessante de pesquisa. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem um vídeo do Pirula que fala só sobre esse assunto e a gente vai deixar linkado aqui na descrição, sem contar todos os dilemas éticos que estão envolvidos nesse assunto. E o digníssimo presidente de um país muito influente falou a favor de uma técnica chamada de waterboarding, que consiste em simular um afogamento, que você pega um pano que está molhado e joga na cara da pessoa que está sendo torturada. Bom, e esse procedimento ele faz com que aumente a concentração de gás carbônico no sangue e estimula a atividade de determinadas regiões do encéfalo, como, adivinha, o córtex pré-frontal. E isso pode causar danos muito severos a longo prazo dessas regiões. E estudos mostram que as técnicas que envolvem asfixia ou sufocamento são as mais extremas e que deixam mais sequelas nos sobreviventes. Resumindo essa história toda, que é mais ou menos o que o Shane O'Mara falou num artigo chamado Torturing the Brain, as técnicas que envolvem estresse extremo, como é o caso do waterboarding, são improváveis de nos trazer informações que sejam usáveis, porque como a gente citou anteriormente,
essas informações que eles relatam, elas ficam muito confusas se são verdadeiras ou falsas, porque esse estresse interfere muito na memória de longo prazo, criando memórias falsas, como a gente já comentou. Além disso, essas técnicas elas causam danos graves de longo prazo, que podem se estender por toda a vida do sobrevivente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E a gente quer lembrar vocês que lá no Facebook, na parte dos vídeos, tem o Kamikaze correndo a pororoca, que até o Richard Rasmussen viu e comentou. Então vejam lá que tá muito legal. E a gente queria lembrar também do último vídeo, comentar os feedbacks, de novo, muito bons que vocês deixaram pra gente. Até o Miguel Nicoleles comentou que o nosso vídeo ficou muito bom, comentou no Twitter e divulgou o nosso trabalho. E a gente queria destacar o comentário do Rafael Xirimita. Com certeza, quando a gente for grande, a gente vai voltar a falar com você e você vai ser nosso hipster preferido. É isso aí, gente. Deixa seu like e não esquece de ver o último vídeo que a gente fez sobre mulheres na ciência, que a gente cita vários dados e pesquisas. Se inscreve no canal também e clica no sininho para você receber notificação de quando a gente publicar um vídeo novo. E deixe o seu feedback aqui embaixo e sugestões para os próximos vídeos, que a gente está anotando tudo.